Boa, agora gravando. Boa noite agora para vocês que estão aqui e para as pessoas que vão estar assistindo depois, que vão ver pela gravação. A gente está bem contente com essa série de aulas abertas. A gente estava conversando aqui nos bastidores que estamos chegando entusiasmados, empolgados, né? Então, é bem bacana poder compartilhar, né? Juntar bastante gente aí numa quinta-feira à noite falando de algo que nos motiva, não só do ponto de vista de trabalho, mas do ponto de vista de vida, né, e de bem comum, de sentir que ao trazer conteúdos relacionados a mindfulness, ao praticar, ao estimular, a gente está, de alguma forma, buscando causar um impacto positivo no mundo, né? Então, sempre que a gente traz isso à mente, se lembra, aí isso traz um tanto de felicidade, né? E aí com sala cheia assim, melhor ainda, né? Mais legal ainda. Quer dizer que a turma está interessada, né? Essas aulas, elas estão sendo oferecidas num contexto da pós-graduação em Mindfulness, da USP, né? Que é também o Ser Ciente, uma formação de instrutores de Mindfulness. Vai ser a 10ª turma do Ser Ciente, que vai começar em outubro deste ano, vai até novembro do ano que vem. 10ª turma da formação, e a primeira como pós-graduação pelo Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas da USP de Ribeirão Preto. Tá? Nessa parceria entre o CEMIT da USP, entre a Assertiva Mindfulness, que é a empresa da qual eu sou sócio, e o Danilo Duarte também, não sei se hoje ele vai conseguir estar aqui, mas semana que vem com certeza, que ele vai dar outra aula na semana que vem. E Nazaré Uniluz, que é um lugar também, assim, um lugar ideal para acolher a parte presencial da formação, da pós-graduação, por ser um lugar que está há mais de 40 anos totalmente dedicado ao desenvolvimento pessoal, espiritual, se a gente puder chamar assim, no sentido mais profundo do espiritual, não só religioso, mas no sentido de todo o potencial luminoso, bom, todo o potencial de brilho do ser humano, sabe? Todo o potencial do que nós podemos oferecer. Nazaré Luz é mais de 40 anos dedicada a isso. Então, lá acontecem algumas pós-graduações, algumas especializações, outras formações e muitos cursos, retiros e etc., né? Mindfulness, comunicação não violenta, arte-terapia e por aí afora. Terapia transpessoal, psicologia transpessoal. Então, e é um lugar meio à natureza, uma natureza preservada, à beira da represa, então super maravilhoso, né? Nós vamos ter a possibilidade de passar 2 semanas inteiras lá, né? 2 imersões de uma semana e uma de um fim de semana, além de toda a parte online também da pós-graduação, mas a gente vai falar sobre isso depois um pouco. Apesar de, mesmo sendo uma ação que tem um caráter de trazer algo sobre a pós-graduação, sobre essa formação de instrutores, mas não é uma ação só de divulgação. A gente vai ter um momento de divulgação ao final, tá? Em que, inclusive, vai ter uma oportunidade, assim, para quem estiver aqui, específica para quem estiver aqui no grupo para essas aulas, tá? A gente vai trazer depois. E já vou até colocar aqui no chat, gente, se vocês quiserem convidar mais pessoas para a próxima aula e depois para assistir as gravações, está aqui no chat do grupo. É só as pessoas clicarem nesse link que elas entram no grupo silencioso do WhatsApp em que a gente está divulgando, tá? Essas aulas abertas. Então, apesar de ser também uma ação de divulgação, essa é uma ação de conteúdo, né? Na semana passada, eu trouxe uma abordagem sobre um pouco da relação do mindfulness moderno, esse mindfulness dos programas de 8 semanas, principalmente, mas não só, que foi estruturado principalmente pelo trabalho do John Kabat-Zinn, ali no fim dos anos 70, em Massachusetts, e depois se expandiu enormemente, estamos chegando aqui também por causa desse trabalho, né?
Então, a relação entre esse mindfulness moderno e toda a tradição sapiencial, contemplativa, de onde se origina esse trabalho, né? Um pouco do que a gente poderia chamar de psicologia budista, ou ética, ou filosofia, ou o que quer que nome que a gente queira dar. Essa aula foi na quinta passada, está gravada. Hoje, depois desse encontro, ou amanhã, eu vou colocar de novo o link da gravação lá no grupo, tá? A gente vai disponibilizar novamente. Hoje temos a aula da professora Edilaine, que está aqui, que é também uma das facilitadoras e a coordenadora da pós, coordenadora lá do CEMIT, da USP. Ela vai falar mais sobre a parte da ciência do mindfulness e da meditação, né? E na semana que vem temos uma aula do Danilo Duarte, que é terapeuta corporal, fisioterapeuta, instrutor de mindfulness, formador de instrutores, e ele vai falar sobre os efeitos terapêuticos do mindfulness. Então, nós três somos os três facilitadores da pós-graduação. E está aqui também o Paulo psicólogo, amigão também, trabalha ali com a Nani no CEMIT bem pertinho aí nas pesquisas, em todo o trabalho científico feito lá. E vai ser o nosso assistente também na pós-graduação, na formação. Tá? Então é isso. Eu vou passar daqui a pouco, então, já a palavra para a professora Edilaine, para a nossa querida Nani. Mas, ó, já um aviso. Quem tiver realmente interesse na pós também, né, para além do conteúdo que vai ser disponibilizado hoje aqui, sugiro que fique até o fim, porque no final a gente vai fazer uma ação com alguma condição um pouquinho melhor para quem quiser participar da pós, tá bem? Nani, por favor, fique à vontade para trazer bastante conteúdo e bastante profundidade e a sua presença linda, maravilhosa, amiga querida, para o pessoal, tá bom? Obrigada, Luiz, querido. Olá, pessoal, boa noite. Uma alegria vê-los aqui. Queria ter visto alguns, já estavam, né, acompanhando desde a semana passada. Eu tô de férias, por isso que eu não estava aqui com vocês. E mas estou bem feliz com o que soube que ocorreu na semana passada, né? E agradeço a presença de cada um de vocês, né? Nesse momento que a gente vai compartilhar aqui hoje. Tô vendo o pessoal do México, né? A gente tem uma filial do CEMIT no México, o CEMITIM, e a coordenadora, inclusive, a professora Paulina, lá de Coayuíla, está aqui hoje. Então, obrigada, Paulina, pela sua presença. Remina, Jéssica, o, o Vitor, vários companheiros aí do México acompanhando aqui esse grupo lindo de brasileiros se interessando, né, pela temática. E o pessoal do CEMIT também que está por aqui, a Dulcineia, a Andresa, a Crândia. Deixa eu ver se tem alguém mais do CEMIT por aqui, só para não deixar de a Carol, lá do Rio, e acho, não sei se é a Mel, essa Melissa que está aqui, mas só para destacar, né, o nome dos nossos companheiros de jornada, né? Esse ano o CEMIT faz 10 anos, né, de constituição, então estamos também num ano de celebração, né, com essa pós que muito nos orgulha, muito nos honra, né? E já quero tecer rapidamente os meus agradecimentos, não canso de agradecer, especialmente publicamente, ao Luiz e ao Danilo, né, por essa parceria, por nos abrir as portas e permitir que a gente integrasse essa formação, né? Estávamos caminhando sozinho nessa trajetória e poder caminhar junto com eles nos enriquece demais, né? E dá muito mais força e concretude aos nossos propósitos, né? Então, Luiz, mais uma vez, né? Obrigada, né? E aí, Paulo e eu estamos aqui, né, com essa função de, nessa primeira turma que está, né, como especialização da Universidade de São Paulo, manter, né, a qualidade desse trabalho e aprimorar sempre que possível, né?
contando aí com os membros que vão estar participando dessa formação, né? Cada grupo traz aí a sua marca. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui eu preparei uma apresentação, né, com alguns pontos mais específicos. Deixa eu só ajustar aqui onde aparece vocês, para eu poder focalizar melhor o meu olhar, né? E vocês podem me ver com mais, é, de forma mais clara. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, dos fundamentos do mindfulness e da meditação à luz da ciência, né? Então, como é que essa ciência é construída, né? Essa ciência que a gente atribui hoje a gente dá tanto valor, né? Ah, se algo não é científico, não tem comprovação científica, é como se isso não tivesse verdade, né? Não correspondesse a algo de valor. Então, eu já quero começar, e aí eu posso falar disso, porque eu sou pesquisadora, né? Então, estou falando, né, do meu próprio lugar, né? Que é poder trazer a ciência como uma perspectiva, né? Uma perspectiva que ela deveria, né, e se acomodaria muito melhor no nosso plano de visão, como uma perspectiva de igual importância em relação a outras perspectivas possíveis. Hoje a gente tem um predomínio, né, um valor talvez um pouco exagerado e exacerbado em relação àquilo que a ciência comprova, em detrimento daquilo que não é científico, como se tivesse menos valor aquilo que a ciência não traz a sua comprovação, né, a sua chancela. Então eu vou falar aqui enquanto cientista de um lugar da ciência que contribui, que traz algo complementar à nossa visão e atribuição de valor às coisas, e não como uma área que se sobrepõe e é maior ou vale mais do que outras dimensões e perspectivas da visão humana, tá bom? Então é desse lugar que eu quero começar a falar sobre os fundamentos da ciência do mindfulness e da meditação. A Nani, né, como o Luiz falou, que é o meu apelido, e eu fico super confortável, né, em vocês se referirem a mim dessa forma. Meu nome é Edilane, então nas publicações científicas vocês vão ver Gherardo Donato, né, porque na ciência a gente usa o finalzinho para identificar os autores. Eu sou professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Trabalho nessa instituição desde 2003, e tenho aí mais de 2 décadas trabalhando com pesquisa científica, desde o meu primeiro cargo até o atual. Sou líder de 2 grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Pesquisa Científica Tecnológico, né, do nosso país, o CNPq, que é o CEMIT, né, o Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas, e é o GPMEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental. A minha principal linha de pesquisa, né, a gente divide aí a ciência em linhas de pesquisa, é promoção de saúde mental. Mindfulness é a temática, né, que eu me estabeleci e que é a temática com a qual eu mais trabalho dentro dessa linha que é promoção de saúde mental. E esses grupos de pesquisa, eles caminham junto, né, com a minha produção, e especialmente o CEMIT foi um grupo de pesquisa criado há 10 anos, como eu estava falando para vocês no início da nossa conversa, e que surgiu como grupo de extensão, mas sempre vinculado à pesquisa. E eu falo isso porque o CEMIT, ele faz pesquisa, mas a nossa primeira missão é difundir essas práticas para a comunidade, é fazer com que esse conhecimento produzido dentro da universidade ele possa chegar à comunidade, né? A sociedade possa ter acesso à produção científica que a gente tem sobre mindfulness e práticas integrativas, né, num ambiente mais coletivo. Eu coordeno o programa ibero-americano de mindfulness desde a pandemia, né, que foi a criação dele, que envolve países da América Latina, Canadá, Espanha e Portugal. Sou instrutora sênior de Mindfulness, atuo como professora adjunta da McGill University, no Canadá, como convidada.
Sou consultora científica da Associação Acadêmica Internacional de Saúde Mental, professora Jéssica, presidente da comissão, hoje está aqui nos acompanhando. Então, uma alegria tê-la aqui. Sou consultora, sou cofundadora do CEMITIM México, já falei da professora Paulina. Também fiz uma formação em auriculoterapeuta, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, que oferece essa formação hoje. Sou praticante de yoga, né, além de praticar mindfulness. São algumas das credenciais que eu gosto de compartilhar com vocês para perfazer um pouquinho, né, desse lugar da onde eu falo. Aqui à direita dos slides tem algumas instituições com as quais eu mantenho convênio, né, e faço pesquisa junto. Em especial, eu quero destacar a Universidade de Harvard, né, onde a gente tem um trabalho interessante com biomarcadores. Essa parceria, né, e a colaboração do CEMIT com Harvard começou com os estudos sobre dor crônica. Vou falar um pouquinho ao longo da apresentação, mas a utilização das práticas de mindfulness no contexto da dor crônica é, é algo bastante interessante. Hoje já está no protocolo do Ministério da Saúde que a meditação é uma das estratégias de cuidado para a dor crônica. Então, ela é reconhecida pelo protocolo de dor do nosso Ministério da Saúde. Então, faz parte dos tipos de tratamento que a gente pode oferecer para a pessoa que tem dor crônica, a meditação, né? E aí, no caso, para nós aqui, a meditação mindfulness, né? Como uma possibilidade aí de tratar e melhorar a condição dessas pessoas que vivem, né, com dor crônica. E aí, eu quero passear um pouquinho, né, com vocês nessa trajetória, né, que foi ocorrendo aí ao longo da história. Quando eu olho para ela, eu fico bastante grata por todos que vieram antes de nós, né? Todos que se dedicaram anteriormente e que permitiram que hoje nós estejamos aqui, né, às 7 e pouco da noite, numa quinta-feira, falando sobre a ciência do mindfulness e da meditação. Teve muita dedicação, teve muito empenho para que a gente pudesse ter esse conjunto de conhecimento, né, e esse interesse, né, que nos aquece hoje para estar aqui dividindo esse momento e pensando em tomar atitudes, né, para o futuro em relação a isso. Então, eu gosto dessa linha do tempo, né, ela é muito significativa para mim. Então a gente começa lá, né? Então quem assistiu a aula do Luiz semana passada está bem abastecido, né, desse conteúdo. A gente tem aí milhares de anos, né, de tradições contemplativas, né, de culturas que desenvolviam práticas para compreender a mente e cultivar sabedoria e compaixão. Culturas que perseguiam encontrar uma forma de diminuir o sofrimento, né, porque entenderam que a vida humana era permeada por sofrimento, em maior ou menor grau, e que talvez ao longo dessa vida fosse possível desenvolver habilidades e sabedoria que garantisse às pessoas a diminuição dessa experiência sofrida, né, dolorosa, em diferentes dimensões. Séculos, né, de prática e investigação da mente, né? Então, culturas e grandes figuras aí ao longo da história fazendo observação sistemática dessa experiência interna. Um desenvolvimento ético, né, treinamento mental, e que foi sendo transmitido de geração em geração, né, principalmente oralmente. Né? Então, olha, eu pratico, isso aqui faz bem para mim, eu vou ensinar isso para outras pessoas, e essa transmissão sendo permeada e transmitida aí ao longo da história. E aí, chegando aí, né, 1979, quando esse pesquisador, né, professor emérito, ficou emérito depois, né, depois que ele ganhou esse título, e especialmente porque ele trouxe mindfulness para pesquisa no Ocidente. John Kabat-Zinn, lá no hospital da Universidade de Massachusetts,
desenvolve o programa de redução de estresse baseado em mindfulness, né? Segundo ele mesmo conta, né, trazer a prática de meditação, que já era algo incorporado na própria experiência pessoal do John Kabat-Zinn, foi uma ideia, uma inspiração que surgiu num retiro Vipassana, né? Então, são gotas da história, né? Pepitas ao longo desse caminho que vão abrindo um pouco a nossa perspectiva para a dureza, às vezes, dos fatos, né? Então, não é só o fato duro em si, tem muito colorido, né? E em torno dessas histórias todas. Então, nesse programa, o John Kabat-Zinn ele faz uma adaptação das práticas contemplativas, né, para um contexto clínico. Precisava apresentar isso para pesquisadores, né, com uma visão de conhecimento científico com protocolos bem rígidos, né, com base na ciência mais positivista, ensaio clínico, né, que tem um monte de regras. Então, ele precisava estruturar isso de uma forma que os cientistas aprovassem e aceitassem ser desenvolvido dentro de um hospital, de uma grande universidade como a Universidade de Massachusetts. E que isso tivesse também, né, dentro de um contexto laico, dado que a ciência, ela tem essa perspectiva, né? Dentro da universidade, a gente não vai trabalhar com uma perspectiva religiosa, né? A gente vai trabalhar de uma forma laica para ser inclusivo, né? Com respeito a todas as organizações religiosas. Então, quando o Luiz fala de espiritualidade, isso é excelente para a gente pensar, né? Espiritualidade como componente, como uma das dimensões da vida humana. Então, a própria psicologia, ela desvincula essa dimensão, esse aspecto da religião, né? Nós temos espiritualidade, não necessariamente isso precisa ser vivenciado dentro de uma religião, né? Existem várias formas da gente acessar esse aspecto humano que é a espiritualidade, né? E aí, né, falando de espiritualidade, eu que gosto e estudo neurociência, que é a nossa próxima etapa ali, né, nessa trajetória histórica, né, da filosofia à neurociência, quando a gente olha, né, e fala assim, ah, a iluminação, né, do Buda, ou a iluminação, né, que o cristianismo fala, a luz, né, divina, e outras tantas religiões que trazem essa referência da luz, né, da luminosidade. Quando a gente consegue, né, olhar para um cérebro num exame de neuroimagem e ter uma área recrutada para nossa atenção e um funcionamento assertivo, né, de boa qualidade das nossas conexões cerebrais, a gente vê um caminho iluminado, né? A gente vê neurônios passando informação um para o outro, e aí joga o contraste no exame de neuroimagem, e isso é uma luz, né? Então, o que a gente chama de luz pode ir se adequando em diversas formas de enxergar, né, a vida, e não deixa de ser uma grande iluminação, né? E por isso que dentro do conhecimento científico organizado no Ocidente, é a partir, né, da década de 90 que o mindfulness e a meditação começa a ganhar espaço e mais respeito, né? Claro que influenciado aqui por todo o movimento de John Kabat-Zinn, que foi muito importante, mas outros pesquisadores começaram a entrar, né? Especialmente pesquisadores que tinham essa expertise, né? De serem grandes neurocientistas e trabalharem com recursos de neuroimagem para demonstrar, né, o que o mindfulness poderia estar fazendo no cérebro das pessoas que o praticavam, né? E aí isso fica mais visível, né, para o ceticismo da ciência ocidental, né, a neuroimagem, ela traz isso de uma forma um pouco mais concreta, né? E isso começou a trazer, né, para essa temática muito mais valor e muito mais credibilidade.
Um marco muito interessante é a organização do Laboratório de Neurociência da Meditação na Universidade de Harvard pela Sarah Lazar, né? Então, se você ter um laboratório, né, que vai estudar meditação, né, é um laboratório de neurociência específico para isso, isso chamou muito a atenção da comunidade científica. E numa instituição de renome mundial, né, que é a Universidade de Harvard. E eu estou falando dessas porque são universidades que a gente ouve mais. Mas se você for pegar, né, universidades no Oriente, né, então a gente tem lá um estudo muito mais aprofundado, psicologia indiana, né, outras formas de ver ciência já muito desenvolvida. É que para nós aqui, a referência principal, né, a gente bebe muito dessas fontes, né, então são universidades que para nós são parâmetro de qualidade. Por isso que eu disse no começo, a gente põe um zoom in, né? A gente diminui o olhar e a gente amplia o olhar. Em alguns momentos parece que essa é a nossa única referência de conhecimento, mas é uma das, né? Isso não quer dizer que as outras não sejam referência para nós, né? Então, você tem outras formas de conhecimento organizado que são válidas também. Essa é um pouquinho da nossa história, né? É como o mindfulness e a ciência da meditação chegou e se consolidou aqui, né, no território nacional. 2020 a 26, que é esses 26 anos aqui que a gente tem nos anos 2000, a gente tem uma explosão de pesquisa científica ao redor do mundo, né? E o Brasil também começa a ter uma produção bastante significativa, especialmente na última década, né? Esse crescimento é exponencial, né? Então, diversas áreas de conhecimento, não só da saúde, mas a área de humanas, a área de empreendedorismo, a área de exatas, IA, várias áreas de conhecimento estudando e produzindo evidências científicas relacionadas à meditação e ao mindfulness. E hoje, o que a gente tem, né, é a aplicação do mindfulness em diferentes contextos, com base nessas evidências científicas, né? Em especial com o objetivo de promover saúde, de promover bem-estar, desempenho laboral, desempenho educacional e, né, algo que para nós, né, para o nosso grupo, é muito importante, né, para mim, para o Luiz, para o Danilo, nessa formação que a gente toca, é a questão da transformação social, né? São aspectos que vão muito além, né, de praticar mindfulness só para redução de estresse, né? E o próprio John Kabat-Zinn, né, traz essa perspectiva. A gente precisa começar, né? E a gente começa por aquilo que é possível. E foi onde o John começou, né? Ele começou por onde o caminho estava aberto, a porta estava aberta para ele poder entrar, né? Mas o que veio a partir daí foi algo que foi muito além do que a redução de estresse, né? Então a gente tem aí uma amplitude muito grande que foi se desenvolvendo depois por conta da ciência. Então, em resumo, né, dessa trajetória, dessa linha do tempo, a gente tem que a tradição, acabou desenvolvendo a prática que a gente tem hoje, né, desse mindfulness moderno, contemporâneo. Porque a ciência passou a compreender os seus mecanismos e os seus efeitos a partir da perspectiva da ciência, né? De como o Ocidente compreende a mente e o corpo, né? Então, tudo que a gente estuda na formação relacionado ao mindfulness na parte de ciência ocidental é de acordo com como o Ocidente organiza anatomicamente, fisiologicamente, o corpo e a mente. E aí a gente consegue conversar e criar um paralelo entre essas duas coisas, né? Hoje a gente não discute mais, né, se mindfulness produz efeitos, né? A ciência já é clara em relação a isso. A pergunta científica hoje, para nós pesquisadores, ela já evoluiu, né? A gente pergunta hoje nos nossos estudos para quem funciona melhor, né? Em quais contextos e quais os mecanismos estão envolvidos e como a gente aplica o mindfulness de forma ética e baseada em evidência. Então, não há dúvidas mais, né? Se vocês ouvirem, né? A gente de vez em quando ouve.
né, de um pessoal um pouco mais desatualizado, né, da realidade, assim, não está acompanhando muito os movimentos das coisas, que práticas de mindfulness e práticas de meditação são charlatanismo, são práticas religiosas, que a ciência não, não tem evidência, né, sobre o efeito. Então, vocês podem, já a partir desta masterclass, falar com muita clareza, né? Não há dúvidas dos efeitos benéficos dessas práticas, né? A ciência já comprova isso sem nenhuma dúvida. E por que que será, né, que a gente fala de mindfulness hoje? Então, esse aqui é um contexto bem amplo, né? E aí já trazendo aqui, porque essas informações são resultados de pesquisas científicas, então também são fundamentos para a ciência que ancoram o mindfulness e a meditação, né? Então, a gente tem aí altos níveis de estresse, altos níveis de ansiedade cada vez maior. Depois da pandemia, no pós-pandemia, a gente tem um crescimento alarmante, né, tanto de depressão quanto de ansiedade e estresse, né? Nós temos um excesso de estímulos, então a gente tem que o tempo médio diário de uso de telas no mundo está em 4 horas e 27 minutos, né? Isso corresponde a um sexto do nosso tempo total. Se a gente pegar o tempo que a gente está só acordado, porque quando está dormindo também, né, não dá para considerar. É uma porcentagem de tempo bem importante que a gente fica exposto aos estímulos de tela, né? Que estimulam as nossas terminações nervosas, né, as nossas circuitarias cerebrais de diversas maneiras, com cor, com movimento, são gatilhos para emoções, gatilhos para sensações corporais, e a gente está sendo bombardeado, com isso o tempo todo. A gente tem um relato de fadiga mental, né, cerca de 67% das pessoas vão relatar esgotamento mental ao final do dia, né? Então, isso é uma porcentagem muito grande, né? Dificuldade de concentração, né? Principalmente em estudos feitos com adultos, né? Para manter o foco nas tarefas diárias, tarefas que são corriqueiras, mas que as pessoas já têm perdido, né? A capacidade de manter, né? A sua performance nessas atividades. E aí o impacto, né, na saúde de uma forma geral, né, devido ao estresse crônico de todo esse contexto, né? E aí eu vou aprofundar um pouquinho no próximo slide, né, que a gente não está falando só daquilo que é diretamente relacionado à saúde mental. O estresse crônico, ele mexe com toda a nossa fisiologia. Então, o estresse crônico, ele dispara, né, e ele encharca o nosso cérebro com uma série de substâncias que, inclusive, reduzem áreas do nosso cérebro. Então, o volume de córtex pré-frontal, por exemplo, que é essa parte do cérebro aqui que fica logo atrás da testa, né, ele diminui por conta de estresse crônico prolongado. Eu tenho ativações de áreas do meu cérebro que são áreas que trazem uma reatividade e aumentam, inclusive, o meu nível de estresse diante de situações que antes não eram estressantes para mim. Então, eu começo a entrar num circuito, né, de retroalimentação, um ciclo vicioso de estresse que vai acarretando mudanças fisiológicas no meu corpo. E aí, o que que a gente tem? Né? O aparecimento de dor crônica, hipertensão, diabetes tipo 2, né? Uma maior predisposição ao desenvolvimento de câncer, né? Porque o sistema imunológico, né, que vai lá, identifica uma célula que se multiplicou errado e desaciona ela, ele começa a falhar. Então, essas células que começam a se multiplicar errado, elas vão se tornar um tumor, um câncer e por aí vai, né? Doenças cardiovasculares, então um coração e um sistema cardiorrespiratório respondendo como se a gente estivesse correndo do perigo o tempo todo, porque o nosso mecanismo de estresse não para, ele é crônico, né? Isso traz uma demanda cardiorrespiratória grande. Doença autoimune, né? Qualidade do sono, insônia, vai se instalando no sujeito.
síndrome do intestino irritável, obesidade, né, descontrole do peso, enfim, todo um conjunto de coisas que vão trazer para a gente que usar mindfulness, né, que praticar algo que traz um balanceamento, um equilíbrio para essas questões é mais do que útil para nós, né? É uma questão de sobrevivência. E talvez muito mais importante do que outras coisas que a gente tem considerado, né? E que fazem um bom efeito para algo específico, né? E aqui a gente tem uma ferramenta que tem uma benefícios, multibenefícios, né? Para uma série de questões que a gente vivencia hoje. E trazendo aí, né, esse olhar científico, o que será que acontece exatamente quando a gente pratica mindfulness, né? Como é que uma experiência que aparentemente é tão simples, né, consegue produzir mudanças na forma como a gente pensa, sente e reage às situações? Então, é o que nós vamos começar a explorar agora, né? A gente tem um conceito de mindfulness, né? A gente explora isso bastante na especialização, né? Isso aqui que é a coisa simples que estava falando no slide anterior, né? É uma consciência que a gente começa a estabelecer, que emerge, né, quando a gente presta atenção com intenção, escolhendo prestar atenção naquilo que está acontecendo agora, aqui, nesse momento, sem ficar julgando a experiência. Parece simples. O interessante é que isso é natural, né, e a gente vai perdendo a capacidade de fazer isso. O que que não é mindfulness, que é importante a gente se atentar, né? Então, como a gente já falou aqui, não é uma religião, não é uma hipnose, não é o esvaziamento da nossa mente, né? Não é um pensamento positivo, então, eu sou mindfulness, tudo é lindo, eu só quero experiências lindas, né? Bom dia. A gente está consciente também para o nosso mau humor. A gente está consciente também para as mazelas do mundo, para as nossas próprias dores e feridas, né? Essa consciência para tudo, né? Não só para aquilo que é positivo, né? E não é só relaxamento. Eu soube que praticar mindfulness é para relaxar, né? Então, isso não é mindfulness. E olhando para esse conjunto do que é e do que não é mindfulness, né? A gente vem em meditação, né? Qual que é a diferença dessas duas coisas, né? Mindfulness e meditação são coisas relacionadas, mas não são a mesma coisa, né? O mindfulness é essa capacidade humana, né? Essa consciência presente. O Luiz gosta de usar um termo que a gente tem gostado muito, né? É uma atenção consciente, né? Eu sei onde está a minha atenção e eu vou caminhando com ela, eu vou levando ela e depositando ela onde eu preciso, né? Levar, né? Para captar mais, para estar mais vivo, né? De momento a momento. Basicamente é isso, né? E a meditação é um treinamento, né? Um conjunto de práticas formais que podem cultivar, né? E fortalecer essa capacidade. Então, é um pouquinho do que a gente vai desmistificando e são os conceitos que a gente tem usado hoje para a ciência. Vocês vão ver que em algum momento essas coisas se misturam um pouco, né? Mas para fazer pesquisa científica, eu tenho que ter tudo muito bem definido, né? Para até chegar no final de um estudo e dizer, afirmar alguma coisa ou negar alguma coisa. Para que a gente não fique só, né, no mundo das ideias e das teorias, eu vou propor que a gente faça uma breve experiência agora, para a gente tentar entender como é que funciona, né? Como é que esse tal desse mindfulness, esse estado mental que a gente pode desenvolver melhor meditando, como é que ele funciona, né? Então, vou convidar vocês para se acomodar de forma confortável aí nesse lugar onde vocês escolheram para assistir essa masterclass.
Sentindo os pés no chão, reconhecendo as pernas. E aí, só sentindo o corpo de uma forma confortável, levar brevemente a atenção para a respiração, sentindo lá nas narinas o ar entrando e saindo, deixando esse fluxo de inspirar e expirar acontecer naturalmente, sem querer modificar a forma como você está respirando agora. A nossa tarefa é sentir ar entrando, ar saindo. Talvez sentindo o peito expandir, se movimentar, podendo também sentir a barriga se movimentando à medida que você inspira e expira. Se enchendo de ar, abastecendo quando inspira e soltando, aliviando quando expira. Então, expandindo um pouco a atenção agora, para além da respiração, voltando a pôr a atenção no corpo, sentindo a cadeira, os pés no chão, os braços, as mãos. Aos poucos, antes de abrir os olhos, movendo o corpo devagar, com gentileza. E quando abrir os olhos devagar, se acostumando com a luz do computador ou do celular, se reconectando, né, com esse ambiente externo, com a tela, com o grupo que praticou com você. Vou dar uma espiada aqui em vocês. Ok. Práticazinha bem curta para ilustrar o que nós vamos falar agora. A gente fez uma respiração consciente bem breve, super breve. Mas a gente fez uma pausa. A gente convidou a mente para se ancorar em alguma coisa bem fácil de identificar, bem familiar e que está presente para nós o tempo inteiro, que é respirar. Então, assim, não há como a gente estar sem a respiração, ela vai estar com a gente, né?
Então, é aí que a gente convidou a mente para se ancorar e para repousar um pouquinho, para ajudar a gente a se conectar com aqui e agora. Então, a respiração aí como grande ferramenta, como grande instrumento de conexão nossa com o momento presente, né? Um ponto de partida, né, da nossa prática. E o que que a gente mexeu agora, nesses breves minutos, né? Então, a gente trouxe aqui uma mudança para o nosso sistema cognitivo. A gente trouxe mais atenção e concentração com foco estabelecido, quero respirar, inspirar, corpo, tarã, menos distração. Paramos de ficar pensando repetidamente em alguma coisa, porque eu estava aqui dizendo para vocês, ó, sente isso, sente aquilo, né? E cognitivamente a gente tem mais clareza mental, né? Porque eu não estou com a atenção dispersa num tanto de coisa ao mesmo tempo, né? Eu estou com a atenção focada em alguma coisa só, né? Isso permite que eu tome decisões melhores. Eu vou conseguindo ter mais clareza para poder tomar decisão. Mexe com o emocional, né? Se vocês, no finalzinho, e ainda agora, ainda tem um residual aí desse efeito, vocês estão mais relaxados, assim, não estão? Né? Não sentir talvez uma tranquilidade. E esse é um dos aspectos. Se alguém vier brigar com vocês agora, provavelmente vai demorar um pouco para vocês brigarem. Vocês vão estar um pouquinho mais compassivos, né? Menos reativos. Opa! Então, tem uma questão emocional envolvida, né, quando a gente pratica. Tem uma questão comportamental, né? Então, a gente começa a partir daí, né, a ter respostas mais conscientes e menos automáticas. Então, você vê um comportamento de uma pessoa um pouco mais criteriosa, mais assertiva, porque ela começa a ter mais paciência, mais escuta, né, e ser menos automática nos seus comportamentos, nos seus hábitos, né? Então, você cria espaço, né, entre o que aconteceu e o que eu vou fazer com o que aconteceu. A gente tem uma atividade neuronal envolvida, né? E é isso que a gente estuda, né, ao longo da especialização de forma mais aprofundada, né? A gente tem toda uma rede neuronal que está envolvida e que mostra para a gente o que que o mindfulness faz, que mecanismos de ação ele aciona, né, que redes de conectividade neuronal ele aciona e que é diferente do piloto automático, né? E como que isso, de uma certa forma, favorece a nossa saúde mental, né? Favorece todos aqueles efeitos que a gente estava falando que o mindfulness pode ajudar. Em especial, o quanto, né, essas pausas e o quanto a prática de mindfulness vai favorecer a neuroplasticidade, né, que é a capacidade do nosso cérebro de criar novos neurônios e novas conexões entre os neurônios que formam o nosso tecido cerebral. Isso é fantástico, né? Isso é recente na ciência, né? A gente achava que a gente só tinha declínio cognitivo, né? A partir do momento que se identificou que o nosso cérebro existe a neuroplasticidade, isso mudou muito a nossa perspectiva para as coisas, né? E a gente ganha muito em esperança e investimento em atividades que preservem a nossa neurobiologia, né? E fisiológico, né? Então, vou mostrar um pouquinho aqui mais adiante, né? Esse aqui. Depois eu volto lá. Esse fisiológico aqui, ó, que é um pouco do que a gente estuda, né, ao longo da formação, e aqui eu vou dar uma pincelada, né, que a ciência tem ajudado a gente a entender, né? A gente acionou nessa respiração consciente que a gente fez, né, o sistema parasimpático, né? A gente trouxe aqui, né, um formato de acionamento do nosso sistema nervoso que é mais favorável para o equilíbrio e para a homeostase do corpo, né? Ele é responsável por diminuir os batimentos cardíacos, né? Que quando a gente está estressado ele aumenta, diminui a pressão arterial, diminui a frequência respiratória. É que a gente não contou, né? No laboratório a gente conta. Quando você começa a prática, você está, por exemplo, com uma frequência respiratória de 18, 16. Quando você acaba a prática, você está com 10, 12, às vezes 8 por minuto. Então, tanto o batimento cardíaco quanto a frequência respiratória diminui. Você dá
Uma baixada no seu sistema cardíaco. Aquele sistema cardíaco que tá, assim, às vezes a tarde inteira sob estresse, trabalhando rápido para você dar conta de fazer tudo, toda aquela demanda que você tem. Ele tem alguns minutos de paz, sabe? É desligar um pouco da tomada o teu sistema, sabe? Para ele poder se reorganizar e descansar um pouco, né? Então, aqui todos os mecanismos, né, envolvidos vão trazer para essa parte aqui fisiológica, né, a parte da direita, um panorama físico, né, fisiológico mais favorável, né? Tudo isso faz com que a gente tenha redução dos hormônios do estresse, em especial o cortisol, que é o mais importante, mas temos outros, todos eles diminuem, né? Então, quando a gente faz também a medição desses hormônios pós-prática, pós um tempo, né, de prática, a gente identifica a diminuição, né, uma queda desses hormônios. A inflamação tende a diminuir. Um estudo recente que a gente acompanhou isso em mulheres com dor crônica, nós identificamos, através de marcadores inflamatórios no sangue, que após 8 semanas de prática, né, de mindfulness, essas mulheres tiveram uma diminuição daqueles marcadores inflamatórios típicos de quem vive com dor crônica. Inflamação essa que piora a sensação de dor, né? Então, e que vai trazendo cada vez mais demanda para essa pessoa. Então, a gente consegue diminuir isso. E o sono, né, e a recuperação dessa qualidade do organismo após os períodos de descanso, né? É muito comum a pessoa, né, é um dos sinais de estresse crônico, sonos não efetivos, né, períodos de sono que não são reparadores, encurtamento do tempo de sono, é, encurtamento dos estágios de sono que realmente são profundos e que nos descansam. Então, quando a gente pratica mindfulness, a gente volta a ter essas possibilidades mais saudáveis disponíveis para nós. Mindfulness, de uma forma geral, pensando fisiologicamente, nos ajuda a sair do modo luta e fuga, né, e a cultivar mais equilíbrio, energia e saúde, né? Aqui a gente tem toda uma sequência, né, da parte cognitiva, né, de sair do piloto automático, né, e ir chegando aí ao entrada, né, a nossa entrada no piloto automático e que vai nos levar aí no final a um sofrimento e o mindfulness interrompendo esse fluxo a partir da saída, né, do piloto automático. Então, ao invés de estar distraído, a gente fica mais atento. A gente para a ruminação, porque nós não estamos mais pensando, nós estamos focando no ar entrando e no ar saindo, né? A gente, nesse estado, a gente está menos disponível para ficar reagindo, porque eu estou com foco de atenção aqui, em mim, no meu corpo, eu estou entendendo como é que eu estou respirando, é essa a minha curiosidade nesse momento, né? E aí eu tenho redução do meu sofrimento, né? Que é o componente final de toda essa cadeia que começa aqui no piloto automático, né? Então, mindfulness ajuda a gente a sair desse ciclo. E esse slide é o que a Nani gosta, né? Todo mundo já sabe que se eu não botar um cérebro aqui, não era uma aula minha, porque eu gosto muito, né? Eu gosto de nozes, gente. Então, o cérebro sempre me lembra as nozes, porque eu sou taurina e taurinos gostam de comer. Então, quando eu falo do cérebro, eu lembro que eu gosto muito, eu aprecio muito as nozes, né? E, e eu tento conectar isso com várias coisas significativas para mim. Não só a teoria da neurociência, mas os meus desejos, aquilo que me traz satisfação, porque isso tudo faz parte do meu conhecimento e da minha experiência, né? Então, aprender ciência com a gente na formação, nessa especialização, é aprender ciência dessa forma, né? Ancorada em diversos lugares em nós, né? E não só teoria pura e simples, né? Desconectada do significado que isso tem para os seres humanos. Então, o que que muda lá no cérebro, né? A neurociência mostra que mindfulness muda o cérebro, sim, né? Então, tem a neuroplasticidade, né? Então, a gente aumenta áreas do cérebro que são mais benéficas, né? Córtex pré-frontal,
A gente aumenta áreas relacionadas à atenção, à cognição, à memória, né? Áreas relacionadas ao bem-estar, à sensação de felicidade, e a gente reduz aquelas áreas que estão relacionadas ao próprio reconhecimento do estresse de forma exagerada, né? Áreas, por exemplo, como a amígdala, que se elas estiverem muito ativas, elas fazem com que a gente tenha medo de coisas que, assim, não tem necessidade da gente ter medo disso a todo momento, né? Então, são todas áreas que trazem uma vivência nossa muito dramática e muito sofrida, né, do nosso dia a dia. Então, essas mudanças já estão bem identificadas no cérebro, esses locais em que o mindfulness vai atuando e tornando o nosso cérebro um cérebro mais saudável, né, com maior possibilidade de bem-estar, né, e afastando a gente do desenvolvimento de uma doença mental, né. A gente tem aqui as áreas, né, como eu estava falando para vocês, né, e isso só é possível graças aos recursos de neuroimagem, que é o que a neurociência tem utilizado para identificar isso, né. No nosso grupo de pesquisa, como é que a gente tem acessado isso, né? A gente tem usado bastante também marcadores que estão em outros tecidos do corpo, mas de substâncias que são produzidas lá no cérebro. Então, a gente consegue acompanhar e medir um pouco da atividade cerebral através de proteínas que são carreadas e são disparadas lá no sistema nervoso central, mas que caem na corrente sanguínea. Então, através de uma amostra de sangue, a gente consegue medir, né, um pouco dessa atividade cerebral de uma forma um pouco mais indireta, né? E a gente tem, né, vários estudos aí que vão mostrar a alteração da estrutura e da funcionalidade do cérebro, então, tanto o tamanho do tecido, a forma do tecido, quanto o jeito como o cérebro funciona, né, que está associado à prática da atenção consciente, né. E aí eu trouxe um pouquinho, né, só para dividir com vocês, né, para vocês. Ah, vocês não estão aqui presencialmente para vir no laboratório, ver a gente fazendo pesquisa. Essa é a Melissa. A irmã dela estava aí, eu acho. Eu vi uma Kathleen Melchior, que eu acho que é a irmã da Mel. Essa aqui é a Melissa, a doutora Melissa, que é do nosso CEMIT, né, do nosso grupo de pesquisa. Também esteve, né, no último curso da formação, na última turma. Depois eu vou contar mais para o finalzinho, fazendo alguns experimentos com os próprios instrutores em formação, né? Pra vocês verem aqui a gente tem uma pessoa que vive com dor crônica, né? E a dor dela é aqui, ó, na articulação temporomandibular. A DTM, vocês já ouviram falar de DTM? E o problema dela é aqui. Mas como a dor dela, que proveniente daqui, se tornou constante, ela desenvolveu dor crônica, né? E para ser dor crônica, a gente já tem sensibilização do cérebro. Ou seja, tudo que começou aqui, agora qualquer estímulo para essa pessoa que tem dor crônica, como o cérebro dela tá assim, ó, que nem um gato escaldado, sabe? Sabe o gato escaldado que tem medo de água fria? É o cérebro sensibilizado pela dor, né? Qualquer estímulo um pouquinho mais forte, ele já vai interpretar como dor. E aí é uma pessoa que sente muito mais dor do que as outras pessoas, né? Esse é o princípio da dor crônica. E aqui a Mel tá medindo, ó, a dor em outros pontos do corpo, antes e depois de fazer o mindfulness. E nessa pesquisa a gente mostrou isso. Depois de 8 semanas, essas mulheres diminuíram a sensibilidade, né, que elas tinham ao estímulo doloroso. Esse aparelhinho aqui, ó, a gente coloca uma pressão, né, em joules, né, uma força, em pontos dolorosos distribuídos no corpo. Depois de fazer a meditação por 8 semanas, né, de praticar mindfulness no programa de 8 semanas, é, a gente imprimia a mesma quantidade de força, né, nos pontos de dor, e essa mulher demorava muito mais para dizer que estava sentindo dor. Então, ela não estava mais produzindo dor antes da hora. Então, isso é para o dia a dia dessa pessoa, que qualquer estímulo causa dor nela, isso é muito significativo. É uma pessoa que vive com dor todo dia,
né, 24 horas por dia. Ela vai tomar menos medicação também, que dá dor no estômago, que dá outros efeitos colaterais. Então, assim, é uma mudança geral, né? Não é só um aspecto, né, na vida dessa pessoa. Que é um pouquinho, né, do sangue que a gente coleta, aqui fazendo estímulos no próprio rosto, né? Essas imagens, quando aparecem em rosto, elas foram autorizadas, tá? Por esses usuários. Aqui a gente fazendo a coleta de sangue, para ver marcador, né, biológico de inflamação, de neuroplasticidade também no sangue. Os questionários, parte das nossas pesquisas também são questionários psicométricos que a gente fala, então a gente avalia depressão, ansiedade, estresse, qualidade do sono, alimentação, uma série de coisas que tem a ver com a saúde da pessoa, para depois, no final, a gente ter um parâmetro se o mindfulness também impactou. Então, é um conjunto de coisas que o mindfulness, né, a prática regular de mindfulness vai trazendo benefícios, né? Então, aqui a gente tem as participantes fazendo o programa, né, de 8 semanas, e a gente colhendo sangue aí antes e depois, algumas fotos, né, do pessoal praticando, em diferentes posições. Aqui é a turma de instrutores em formação no México, né, fazendo aí já o retiro, né, que é importantíssimo, né, para poder concluir a formação. Aqui são profissionais de uma universidade fazendo programa de 8 semanas para redução de estresse laboral. É assim que a gente convence o, o dirigente da instituição a permitir. Ele mal sabe que diminuir o estresse no trabalho é só a primeira coisa, tem um pacote, né, de benefícios, em que as instrutoras do México, finalizando, concluindo a formação. E aqui eu trouxe para contar para vocês que a última turma, né, de instrutores em formação do Ser Ciente participou como sujeito de pesquisa, né? Então, hoje eu, Luiz, Paulo, Danilo e alguns outros membros do CEMIT, né, da nossa equipe, nós estamos estudando, né, os efeitos dessa formação na vida desses instrutores, né? Então, coletando sangue, coletando escala psicométrica, avaliando uma série de coisas para também dizer. Eu vou dar um spoiler, né? A gente está com esse paper aí para mandar para publicação já, mas a gente teve pós-retiro, né? Após o retiro que o pessoal faz, né? Que os participantes desse programa, dessa especialização fazem, essas pessoas reduzem estresse, ansiedade, depressão e tem um aumento considerável da compaixão, né? De diferentes aspectos da compaixão. Então, daqui a pouco tem esse artigo fresquinho aí, né, para vocês poderem ver, mas estamos acompanhando também, né, porque a gente já tinha, né, isso como algo da nossa própria vivência, né? Nós nos formamos instrutores, passamos por esse processo e a gente sabe a transformação que é isso. Eu não tô só me dedicando para receber uma certificação profissional, né? Curso de formação de instrutor é uma transformação neuropsicofisiológica, social, né, e filosófica. É, é uma nova perspectiva que a gente tem depois de passar por isso, né? E aqui no nosso laboratório, onde a gente processa essas amostras para poder chegar, né, aí aos resultados. Já caminhando, gente, para a nossa conclusão, né, sobre esses fundamentos e um pouquinho desse panorama bem, né, amplo que eu trouxe aqui para uma aula, a gente fica meses, né, na formação estudando isso tudo para aprofundar em cada uma dessas perspectivas, né? O que que a gente tem, né, no final das contas? A gente tem uma ciência, um conhecimento científico organizado, né, que vai mostrar benefícios comprovados, né, para a saúde física e mental relacionados ao mindfulness. A gente tem mudanças no cérebro e no corpo, e a gente tem que isso se reproduz em diferentes populações e contextos. A prática dessa dessas meditações, né, que nos levam ao estado de atenção plena, né, vão proporcionar para as pessoas, isso mensurado pela ciência, né, pelas investigações, que
pesquisadores fazem ao redor do mundo e que fazemos aqui também no território nacional vão trazer mais presença, clareza e equilíbrio emocional, né? Melhor regulação do estresse, das emoções, mais compaixão, conexão e bem-estar. E esse pacote todo, né, ele se potencializa, né, quando o sujeito sai, né, desse lugar só de praticante e começa, né, a se aprofundar no estudo para se tornar, né, alguém que vai compartilhar e conduzir outros nessa prática, né, que é a formação de instrutor. E, né, o impacto que nós queremos gerar, que talvez seja a missão, né, de alguns de vocês aqui que vão se encaminhar para esse lugar, né, que é poder, né, trazer esse repertório todo, né, essa sabedoria construída no corpo, né, na mente, para aplicar em diferentes contextos, seja saúde, educação, trabalho, sociedade, né, onde isso for o chamado de vocês. Contribuir para a promoção da saúde integral e da qualidade de vida das pessoas, de outros, de si mesmo, né, e dos outros. Construir um mundo mais consciente e compassivo, né, que é o objetivo macro disso tudo, né? Cada uma dessas coisas vai contribuir para nutrir essa missão mais ampla, né, de que a gente possa viver num mundo que seja mais consciente, mais compassivo, né? Que a gente se conecte num outro nível, né? Porque a conexão hoje é um dos grandes desafios que nós temos. Então, nossa missão, né, enquanto formadores que perseguem, né, essa missão é unir ciência e prática de mindfulness para promover saúde, para desenvolver o ser humano e para transformar a sociedade. Ciência vai mostrar que isso é possível, né? O que que é possível? Transformar a forma como nós nos relacionamos com a nossa experiência. Trazer presença. Não é que a gente não esteja tendo experiências no nosso dia a dia, só que a gente está distraído enquanto elas acontecem. Então, a experiência, ela se torna viva, ela realmente acontece no plano da nossa realidade quando a gente está presente. Né? E é através da prática, né, que a gente se permite viver essa transformação. Se essa aula despertou, né, a curiosidade em vocês, daqui a pouco o Luiz vai trazer esse conteúdo aqui, né, sobre a nossa especialização. Ela contém fundamentos científicos, ela contém prática pessoal, ela contém condução de grupos, né, como fazer isso, ética, é muito importante para nós, né, a responsabilidade do instrutor com esse conjunto de sabedoria e de conhecimento na mão. Ela traz a possibilidade de se conectar com a pesquisa científica e a nossa formação também tem supervisão. Então, a gente não, ninguém solta a mão de ninguém ao longo dessa jornada, né? A gente caminha junto. Aprendemos muito com cada instrutor e informação que passa, né, por nós. É uma jornada que é transformadora para cada um, né, dos participantes, né, para a sua própria vida e para a vida das outras pessoas no mundo. Quero agradecer a presença de vocês e vou deixar, né, daqui a pouco, o Luiz vai trazer a possibilidade de vocês tirarem algumas dúvidas, esclarecer algum ponto. Espero, né, que essa breve explanação aqui com algumas coisas que eu tive que escolher para compartilhar com vocês, elas sejam úteis de alguma forma, né, que possam nutrir algo em cada um de vocês, né, que escolheram dedicar o tempo, né, nessa noite de quinta-feira para estar aqui, né, dividindo com a gente. É isso. Obrigada, gente. Ei, Nani, obrigado, querida. Muito, muito, muito bom. Uma honra, uma alegria poder estar nessa parceria da pós e participar do CEMIT e estar junto com vocês, né? Assim, é passar tempo junto com vocês. Só isso já valeria, mesmo se não tivesse pesquisa científica.
Aliás, isso é o que mais vale, né? Eu acho, viu? Pesquisa também é muito bom, a gente produzir, a gente fazer coisas juntos, mas estar com vocês é a coisa mais linda, assim, a gente poder fazer, fazer algo bom para as pessoas juntos, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Honro muito, assim, imagina, gente, 10 anos abrindo caminho na universidade com temas como esses, né? E, assim, não é para qualquer um. Parabéns muito mesmo, viu? Por esses 10 anos, viu, Nani? Muito obrigado por vocês estarem fazendo esse trabalho e agora acolhendo a gente também junto. Vamos junto aí. Gente, eu vou abrir já já para dúvidas, para vocês fazerem dúvidas, comentários, tá? Mas antes, só avisar que, assim, o que a gente conversou antes, como uma forma de divulgar também a pós e de agradecer pela presença de vocês, né, por estarem aqui, é uma possibilidade de que, assim, as próximas 5 pessoas que se inscreverem para a pós, né, a partir dessa aula aqui, a partir de agora, teriam um desconto de 10% no valor, tá? Eu vou colocar aqui no chat o formulário de inscrição, o link, mas, só sendo bem claro, né, nós não queremos que vocês se inscrevam por causa dos 10% de desconto, tá? Não é essa coisa de gatilho e tal, não. Então, vai junto o link da página da pós, para vocês, se não viram ainda as informações, verem com carinho, com cuidado, com atenção, e se isso toca no coração mesmo, né? A partir dessa aula, da aula passada, e das informações lá. Então, eu estou pondo aqui no chat o link com as informações e o link para inscrição, e com essa condição, que 5 primeiras pessoas que se inscreverem agora têm 10% de desconto, tá? Mas, de forma geral, assim, o que é essa pós, né? Ela é um caminho aí de 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses, 3 meses mais ou menos, então vai de outubro agora até novembro do ano que vem. Nesse período, a gente tem aulas online ao vivo, tá? Então não são gravadas, são aulas ao vivo, toda noite de quinta-feira, das 7 às 9 da noite. Isso não é só conteúdo, tá? Isso é conteúdo e prática, conteúdo e prática, conteúdo e prática. Todo. É uma pós que vocês já podem entender que não é uma pós-graduação conteudista apenas. A gente está acostumado. É uma pós-graduação que traz bastante conteúdo e traz muita prática, porque a ideia é que você corporifique o mindfulness cada vez mais para, a partir disso, oferecer cursos. Por conta disso, a importância das 2 imersões presenciais, uma em janeiro e uma em julho do ano que vem, imersões de uma semana, né, em que a gente estuda e pratica e mergulha mesmo, né? Traz para o corpo, traz para quem nós somos, né? Para ensinar através de modelar o que é mindfulness, mais do que trazer palavras e conteúdos. E durante esse percurso, vocês também, a gente orienta, ajuda e supervisiona vocês oferecerem 2 cursos pilotos. Então, você sair dessa pós-graduação, dessa formação, já tendo oferecido um curso, sabendo montar o seu curso, oferecer, fazer um processo de melhoria do curso e oferecer novamente. Então, a ideia é já sair também com prática de ser instrutora, de ser instrutor, tá? Então, são essas as bases: ciência, tradição contemplativa, né? Então, a base ética, prática pessoal, corporificando, e prática profissional. É o que junta, né? Então, com todos os aspectos de ética, de boas práticas, enfim, por aí afora. Mas, se você quiser mais informação, tá tudo no link ali que eu coloquei, tá bem, gente? Com essa possibilidade dos 10% de desconto para quem 5 pessoas primeiras que se inscreverem aí. Dito isso,
Preço, outra coisa que todo mundo sempre pergunta. Tá lá, primeira informação lá no link, você pode olhar, tá? Tá lá. Dito isso, gente, dúvidas, comentários, o que vocês quiserem aí para perguntar, trazer para a Nani sobre o conteúdo que ela trouxe, sobre a própria pós-graduação, sobre o CENIT, fiquem à vontade tanto para colocar no chat aqui, a gente fica de olho no chat, ou para abrir o microfone e perguntar diretamente para a Nani, tá bom? Vamos abrir esse espaço agora, caso vocês tenham vontade de trazer algo aí como comentário ou como dúvida. Eu vou dando uma olhada no chat por enquanto, né? Enquanto isso. Eu já vi uns comentários e eu já agradeço os comentários aí, os feedbacks sobre a aula. Fico muito feliz que tenha sido útil de alguma forma. Acho que alguém levantou a mão, Lu. Mas não, é uma mãozinha Só da abrir o imagem. microfone. Cadê? Deixa eu ver. Hum, Apareceu e depois sumiu. Tá. Mas quem quiser, fica à vontade para abrir o microfone e perguntar mesmo. Tá, de qualquer jeito tem uma aqui no chat. Ó. Boa noite, professora. Excelente aula, sua didática é magnética, adorei essa magnética. Lindo, muito Que bom. legal. É mesmo. E gostei muito da prática. Estou no último ano de graduação em psicologia e gostaria de fazer meu TCC sobre mindfulness. Por isso, me interessei muito em assistir essa sequência de aulas. Quais temas você acredita ter relevância dentro dessa abordagem em nível de graduação? Gostei muito da ideia da neuroplasticidade. Legal. Perdão, como é que é o nome dela? A Camila? Não, Ana Luísa. a Luísa. Ana Luísa, o que que eu vejo na graduação, né? Você não vai poder fazer um TCC, é um período curto. Se você já fosse instrutora, você poderia propor alguma coisa de estudar, né, efeito, de estudar como é que, qual a relação que as pessoas têm com fazendo a prática de mindfulness em si. Mas quando a pessoa ainda não é instrutor, ela não pode oferecer. Ou ela se junta a um instrutor, né, que vai oferecer a prática, ele estuda algum aspecto, né, relacionado a essa experiência de um público específico fazendo a prática. Ou no caso da graduação, TCC, algo que funciona bem é fazer uma revisão de literatura, né? Com para algum público, o que que tem, né? Que é a primeira etapa de um estudo científico. Antes de eu propor um projeto, eu preciso saber o que que já tem, né, sobre aquela temática. Às vezes eu estou curiosa e falo assim, eu queria saber, né, quais os efeitos da prática de mindfulness em moradores de rua, né? Nossa, eu tive essa ideia de projeto, nossa, é super inovador. Só que eu vou procurar na literatura científica, já tem um monte de estudos sobre isso já. Então, antes de propor qualquer projeto, eu preciso fazer, né, uma revisão de literatura para ver o que já tem, né? E aí eu posso ver o que está faltando, ou naquela população, ou o tipo de método, ou tem bastante nessa população de morador de rua, mas ninguém investigou, por exemplo, como é que onde eles fazem a prática, né? Quando eles aprendem a meditar, qual que é o lugar que eles escolhem, né? Como é que eles enxergam a prática? Então, um estudo qualitativo, por exemplo, não tem. Então, às vezes tem bastante coisa num determinado grupo, mas o tipo de pergunta que foi feita, o tipo de evidência que foi gerado, não tá bom ainda, né? Tem lacunas, tem coisas ainda para ser investigadas, né? E aí, a primeira etapa que eu sugiro, né, principalmente para um TCC, para um trabalho de conclusão de curso de graduação, é fazer uma revisão de literatura, né? Num grupo que você tem interesse em saber, né, o que que tem publicado desse grupo, ou um método específico que você queira saber, né? Investigação de depressão em criança praticando mindfulness, né? Então, você faz um conjunto de perguntas
e aí faz uma revisão para ver qual que é o cenário, né? O que está faltando na literatura científica, porque aí numa próxima etapa você se dispõe, né? Você vai com o objetivo de fazer um projeto de pesquisa para preencher essa lacuna, né? Para construir mais um pedacinho. Ciência é isso. Cada pesquisador contribui um pouquinho, né? E aí é todo um conhecimento que não é de uma pessoa só, né? O trabalho da ciência é muito coletivo, né? Eu pego o que um fez até aqui, aí eu acrescento mais um pedacinho, né? E aí a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre as coisas. Não sei se eu te ajudei, né, Ana Luísa? A Carol, que está aqui, Carol Faria, que ela fez o TCC dela, eu orientei o TCC dela, ela fez exatamente isso. Ela fez uma revisão, né, para poder, no contexto que ela estava trabalhando, saber o que que ela poderia explorar mais, né, com aquele grupo, naquele espaço, a partir do que já tem na literatura científica. Vanani, tem mais uma aqui, da Fátima, estou vendo Uhum. aqui. A Fátima, que é instrutora também formada no Ser Ciente, algumas turmas atrás. Assim. Que legal. Boa noite, Edilene. Gratidão pela aula. Um presente para nosso presente. Uma Que pergunta. Desenvolver mindfulness com adolescentes, quando o córtex pré-frontal ainda não está completo, parece ser algo bastante interessante. Qual a sua opinião? Novamente, gratidão. perfeito, Fátima. Já tem uma hipótese, ó, surgindo, né? O cientista é, antes de qualquer coisa, um curioso. E aí eu vou trazer a mesma coisa que eu trouxe para Ana Luísa. Só preciso saber se tem algum outro curioso no mundo que teve essa curiosidade antes de mim, né? Porque aí, às vezes, a minha curiosidade vai me levar a conhecer o resultado da curiosidade de outro cientista, e aí eu vou estudar um tempo que já tem, para minha curiosidade me levar para um processo mais lá na frente. Talvez já tenha alguma coisa sobre adolescentes e sobre o desenvolvimento dessas áreas, e aí eu já vou situar a concentração da minha dedicação enquanto pesquisador numa etapa lá na frente, né? Dando continuidade ao que eu encontrei na literatura sobre isso. E faz sentido a hora que você fala, né? Você tem um cérebro em desenvolvimento, né? Como é que é o arranjo, né? Dessa circuitaria, como é que essa circuitaria ela é impactada pensando na vida adulta? Vou te dar um pitaquinho aí, né? O nível de atenção plena, né, praticado nas idades infância e adolescência reduzem o adoecimento mental na vida adulta. Então, esses estudos mais longitudinais, né, você já vai achar alguma coisa na literatura, Fátima, mostrando isso, né? Eu não vi estudo nacional sobre isso. Então, isso é uma novidade, né? Às vezes já está bem consolidado, mas isso foi feito com, sei lá, adolescentes ingleses, adolescentes norte-americanos. Será que nos adolescentes brasileiros? Primeiro, eles se engajam na prática, né? Você consegue. Que protocolo é mais interessante para o adolescente brasileiro para ele praticar mindfulness, né? Então, às vezes, o estudo vai ser uma adaptação de protocolo. Começou lá com aquela ideia. Será que praticar muda a circuitaria do cérebro? Será que eu melhoro essa parte do córtex que está em desenvolvimento no adolescente? Pode começar com essa pergunta. Mas aí eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Eu vou achar que, poxa, eu não tenho um protocolo de adolescente adaptado à cultura do Nordeste do Brasil, para que os adolescentes que vivem lá se engajem na prática e realmente usem a prática de mindfulness como uma ferramenta de promoção de saúde física e mental. Pronto, já achei um tema útil que a ciência vai contribuir para melhorar a vida das pessoas. Tem várias formas de dar funcionalidade à ciência. Para mim, e essa é só a minha opinião, não é melhor nem pior que a de ninguém, mas para mim, ciência existe, né, no meu trabalho para melhorar a vida das pessoas. Então, é o meu orientador, né? Eu vou fazer escolhas, de investimento científico com aquilo que tem mais potencial
de contribuir com a vida das pessoas. Marie Curie falava isso, né? Que onde é que eu posso ser mais útil? Então, acho que é isso. Faz sentido para mim, né? É ciência que transforma a vida das pessoas, melhora a nossa convivência, melhora a nossa vida. Respondi, Fátima? Fez sentido, querida? Tá bom. E temos aqui também várias pessoas agradecendo, né? Aqui a Carol Faria, como sempre, Nani sendo um respiro em nossas vidas. Depois ela falou que tirou nota máxima no TCC. É. Aí a Camila, agradecendo a aula, agradecer a Nani, Camila Morim, que sempre foi maravilhosa desde a minha formação na ERP, dizendo que vai ver sobre o curso, e agradecendo. A Carol Gílio, que também é instrutora, né? Teve nessa última turma agora, quer dizer, está se formando instrutora, vai continuar a formação, né? Aprender com Luiz, Nani e Danilo foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Uma das melhores coisas que me aconteceu nos últimos tempos. Obrigado, Carol. Continuemos, viu, Carol? Né? Já já, outubro começa já já. E aí, aqui tem uma, quer ver? Aqui é a Natália. Boa noite, muito obrigado pela aula maravilhosa. Como dentista, e eu sei que tem mais uma dentista aqui, que pelo menos, que é a Leliene, e estava o Vantuil, que também é dentista, também instrutores, né? Como dentista, adorei a abordagem para pacientes com DTM. Tenho muito interesse em saber mais sobre os resultados quando associado às práticas. Então, não sei se a gente consegue mandar alguma coisa no grupo, né? Posso mandar uns artigos. E esse projeto, ele é feito, faz parte da equipe do projeto, uma professora da Odonto, que está aqui com a gente, que é a professora Crândia, a Laís, que também é professora da FORP, né, da Faculdade de Odontologia, uma outra dentista que não está na FORP, mas é de uma faculdade também aqui, a professora Cristi, da filosofia, da parte da psicologia. Entraram outros professores dentistas nesses projetos de DTM, e a Melissa, que eu mostrei para vocês na foto, ela é fono, mas ela atua na Faculdade de Odontologia, com DTM. Esse projeto foi um divisor de águas para a área de odonto. Então, a maioria dos papers que a gente publicou foi uma revista que é bem conceituada, da Odonto. Eu vou mandar uns artigos para colocar lá no grupo de vocês, para vocês poderem acessar, tá bom? E aqui também tem a Gisele. Vê? Deixa eu achar aqui. Vocês têm agradeço muito. Vocês têm projetos em parceria para professores da rede pública? Eu não temos, a gente já foi procurado, mas nós não tivemos perna. É, e aí, assim, a gente sempre incentiva, né? Nessa última, a própria Carol, que está aqui, a Carol Gílio, ela tem uma aproximação com contexto escolar. E tinha, né, a Denise também, que era uma outra instrutora que estava na última turma. Tem vários instrutores que vão para esse lugar, né? E aqui a gente apoiou dois projetos do pessoal da área de educação para ir para a área escolar. Mas tem vários pesquisadores no Brasil, nessa área, né? É fácil colocar vocês em contato buscando também, né? Nas escolas, nas faculdades de educação, vocês vão encontrar gente trabalhando com mindfulness no contexto da escola. Na Holanda e na Inglaterra, a gente tem programas bem estabelecidos de mindfulness na escola, né? Tem até protocolo de mindfulness específico para trabalhar o escolar. No Brasil, você tem algumas escolas que mindfulness faz parte do currículo, né? Aqui em Ribeirão tem uma escola privada, que é um dos diferenciais, né, dessa escola é ter a mindfulness, ele está incorporado em toda a estrutura curricular. O projeto pedagógico do curso, o mindfulness é eixo transversal, assim, passa por todo o currículo dos estudantes.
E é analógico um pouco do que a Fátima trouxe, né? É você já construir essas habilidades de autorregulação emocional, essas habilidades desde essa fase do cérebro em formação, né? Nós que começamos a praticar isso depois de adulto é um esforço a mais, né? E essa geração agora que também que tem uma hiperconectividade com tela, essas coisas todas, talvez seja ainda mais útil, né? Pensar em mindfulness no contexto escolar. E posso falar também que para essa turma da pós, a gente está recebendo uma demanda bem significativa de profissionais da saúde pública e da educação pública, e também de ONGs, de projetos com comunidades, enfim, né? E a gente sabe que alguns conseguem vir e que boa parte, talvez a maior parte, não consegue por questão financeira mesmo, né? Por questão de custo. E a gente tem algumas ideias, né? Assim, não conseguimos colocar de pé ainda, mas a gente tem algumas vontades, assim, de poder. A gente oferece algumas bolsas, mas são poucas, né? Que é o que é possível. E uma vontade de formar mais gente, porque imaginamos que seriam multiplicadores, né? Isso tá no norte, né? Tá no norte, não, na orientação, né? Tá na nossa visão aí, quem sabe, uma hora, né, Nani? O que a gente tem hoje, eu falei, né, de educação, mas não excluí o contexto do ensino superior, né? Nós temos projeto de uso de mindfulness no curso superior, né, no ensino superior. Aqui no campus, por exemplo, a gente já tem, nós transformamos o programa de Mindfulness em disciplina optativa, né? O projeto da Carola no Rio foi uma replicação, né? Ela estudou dados daqui com alunos de enfermagem, alunos de psicologia, alunos do campus, né? Das faculdades que a gente tem no campus. E agora a gente está estudando esse repertório em alunos de pós-graduação. Mindfulness passou a ser uma disciplina da trilha do empreendedorismo na USP, né? Graças à parceria aí, num primeiro momento, com a Faculdade de Economia e Administração, né? Luiz entrou com a gente, né, para a gente começar esse trabalho já desde o início. E aí, depois dessa primeira experiência, né, foram duas turmas de pós-graduação, fazendo o programa de 8 semanas para praticar mindfulness. A gente teve dado suficiente para que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP incorporasse, né, na trilha do empreendedorismo, né, do cientista empreendedor, o programa de Mindfulness de 8 semanas, né, como um recurso aí para essa formação. Então, as coisas estão se expandindo, né, em diferentes espaços aí. Quem sabe, né, temos empresários e empresárias com mais consciência, com mais, né, Sim. não só mais resilientes, mas também com mais consciência de impacto social, enfim, vários aspectos aí, né, no mundo corporativo que seriam bem importantes, né? O Paulo falou de talvez um de yoga para professores da rede pública. Não sei se era uma sugestão ou se ele queria lembrar algo, né? Enfim, A gente está com um projeto aqui, um doutorando que vai oferecer formação de yoga para profissionais por aqui, mas a gente ainda está estabelecendo qual vai ser o grupo, né? Se vão ser profissionais de saúde, se vão ser profissionais da educação. Ainda estamos vendo onde será mais útil. Então, esse é o nosso critério de seleção, né? E, assim, fiquem à vontade para entrar no Instagram do CEMIT também, né? A gente faz muita coisa compartilhada, os dois Instagrams, da Assertiva com o CEMIT, com o Nazaré, né? E aquilo que a gente oferece para a comunidade a gente posta ali, né? Nós não temos site ainda, daqui a pouco vamos ter. A Assertiva tem, então a Assertiva vocês conseguem ter mais conteúdo, mas o CEMIT por enquanto é só Instagram e aí vocês podem ter acesso às coisas por lá. Aí o Paulo botou aí no chat para vocês saberem o endereço. da Assertiva é bom ver o Instagram também, porque e o YouTube da Assertiva também, que tem bastante conteúdo. Nosso site deu um pau e está fora do ar, e através de um plugin entrou vírus, e daí a gente tirou, mas assim, estamos trabalhando para botar de volta, né? Gente, eu estou atento ao horário, né? Então eu vou ver essas outras duas comentários aqui, pergunta e comentário, e acho que a Carol, não sei se
chegou a levantar a mão, se ela quer também. Não? Tá. E aí Eu tinha depois a apertado gente. errado. Desculpa. Tá, tranquila. Então, mais Só um dois comentário comentários. do, do projeto Gaia, né? O Rodrigo Rochel, um colega nosso de formação, também da nossa turma aí, É, de instrutores, ele é uma das pessoas, né, que faz parte da equipe desse projeto, é bem legal, então recomendamos, né, esse projeto que foi citado aí, recomendamos porque a gente conhece, né, a seriedade, e conhece também pessoas que são os idealizadores aí desse projeto, é bem legal. muito. Não é só mindfulness, né? Acho que é mindfulness, inteligência emocional, não sei se tem algo de compaixão também, se eu me lembro bem, mas que é bem bacana, né? Bem, muitas É uma coisa pessoas, de muitos ecologia, professores fizeram. Oi? uma coisa de ecologia também, consciência ambiental, é bem Hum, interessante. Muito lindo. E aí tem o Matheus falando que adorou a aula e perguntando se pode compartilhar os slides depois, e que ele está muito animado para fazer a formação. Que legal, seja bem-vindo, Matheus. Eu não costumo compartilhar os slides da Masterclass, mas vou pensar sobre. Eu fico sempre com um pouco de receio do uso descontextualizado, porque cada slide que a gente faz, ele está dentro de uma sequência, né? Então, quando você pega um slide isolado, ele pode dar uma interpretação errada ou superestimada de alguma informação que esteja ali. Mas vou salvar em PDF e vou ver de que forma eu posso compartilhar com vocês, para vocês reverem. Mas tem a possibilidade de ver a aula de novo, né? O Luiz vai compartilhar aí o link de acesso e... Então, essa tá garantida. A outra eu vou pensar. Tá bom, Matheus? Obrigada. É isso aí. Vocês vão, a gravação, o link com a gravação vai chegar para vocês lá no grupo, tá? No grupo de WhatsApp. Se alguém não está no grupo de WhatsApp, vou colocar de novo aqui, né? Se não tá, é um grupo silencioso, então só eu estou postando mesmo, só eu, Nani e Danilo podemos postar, e estou colocando aqui de novo. É o grupo onde a gente está divulgando essas aulas abertas, disponibilizando as gravações, tá? E os materiais que por acaso a gente disponibilizar, né? Pode convidar mais gente, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou colocar lá depois essa gravação de hoje. Aí a gente vai colocar a gravação da aula da semana passada, que foi a que eu fiz sobre tradição contemplativa e mindfulness moderno, e divulgar da próxima quinta, tá? Na próxima quinta, das 7 às 8h30, temos a do Danilo, sobre os efeitos terapêuticos do mindfulness também. Mais um pouquinho de conteúdo aí para vocês, tá bom? Nani, quer fazer fechar aqui, compartilhar a gente? Quero. Bom, acho que a gente pode se despedir, então, e estar presente na nossa despedida, né? Vamos convidar vocês para se acomodarem, né? Acomodar o corpo aí na cadeira, sentir o apoio dos pés no chão, dar um confortozinho, assim, lubrificando as vértebras, assim, da coluna, um balancinho suave, gostoso, gentil com o próprio corpo, acomodar as mãos sobre as pernas, e aí deixar as pálpebras caírem sobre o globo ocular, se fechando. Macio, suave, e só notar a respiração acontecer, recebendo o ar e deixando o ar partir, acompanhando esse fluxo de ir e vir, constante, seguro.
tomando consciência dessa garantia de estar vivo, de estar viva. A cada respiração. E talvez na próxima inspiração, deixar o ar entrar com mais abertura, o corpo mais aberto, recebendo o ar com mais profundidade, deixando esse ar habitar com mais conforto o seu corpo e deixar que ele se vá. Recebendo e deixando ir com facilidade. Ah, talvez agradecendo a si mesmo por ter escolhido se dedicar algum tempo a um assunto que interessa para você, que de alguma forma fez sentido, te trouxe até aqui hoje e podendo motivar a si mesmo a seguir buscando formas de se autoconhecer, de se autodesenvolver, de se sentir mais vivo, viva, mais presente na vida. E se reconectando agora com as sensações do ambiente, a partir dos pés no chão, talvez movimentando os dedinhos dos pés, devagar, com gentileza, movendo os dedos das mãos e sentindo o corpo, desejando se mover da forma como ele quer, e você acolhendo e permitindo isso. Devagar, escolhendo abrir os olhos devagar, gentilmente, reconhecendo a tela, esse grupo que praticou com você hoje, dividiu quase 2 horas de vida com você. Bom descanso hoje e boas reflexões a partir da nossa conversa, tá bom? Um abraço pleno para cada um de vocês, viu? Muitíssimo grata aí por essa Obrigada. oportunidade. Uma Obrigada. boa noite a todos. Boa noite, bom descanso, pessoal. Fiquem bem. Chao, muchas gracias. De nada. A ti, Desde México, un abrazo enorme. gracias. Un abrazo a ti también. Un gusto. Boa noite, minha querida. Noite. Relaxou até o gato? Como Boa noite. Que delícia. Obrigada. Gata tinha um bebezinho ali também no colo de alguém que Sim. apareceu. A filhinha, Delícia. a filhinha da Jéssica. Ah, que delícia.
Boa noite, gente. Boa noite, Bem, gente. obrigado, Beijo. Nani. Obrigada, Lu. Obrigada. Boa noite, amigos. Boa noite, Cran. Beijo, amiga. Saudade. Saudade.